O relator da medida provisória dos royalties, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, anunciou que vai negociar com deputados e senadores a destinação de uma parcela maior da receita dos royalties para a educação da população brasileira. Zaratini quer que a educação também receba parte dos recursos produzidos pelos contratos já assinados e que estão em plena produção. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV Câmara e pela Rádio Câmara o Brasil em Debate. Para debater o assunto dos royalties, convidamos os deputados Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais, e Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro. Deputado Humberto Souto, como é que o senhor vê essa questão que divide os interesses de alguns estados em relação à maioria? Olha, quando nós apresentamos a primeira emenda ao projeto do próprio governo, quando ele fez aquela modificação na exploração de petróleo com a chamada partilha, e que, por sinal, até parece que não está dando certo, nós fizemos com base na Constituição. A Constituição, há 20 e tantos anos, no seu artigo 20, parágrafo, se não me engano, primeiro, diz que do petróleo explorado no alto mar, ou no mar, ou na plataforma submarina, ou nas zonas, que parte desse petróleo, que pertence à União, porque todos os bens da plataforma pertencem à União, não pertencem ao Estado. Isso é muito bom que fique claro. Como é um bem da União, a Constituição estabeleceu que parte daquele petróleo que fosse explorado na plataforma ou no mar Mediterrâneo, que pertenceria aos municípios brasileiros, todos os municípios, aos estados, inclusive ao Distrito Federal. Mas esse artigo nunca foi aplicado. E durante esses 20 anos, o Rio de Janeiro, e uma parte pequena no Espírito Santo, vem recebendo todos os royalties que deveriam ser distribuídos para todos os estados e os municípios brasileiros. Então, nós tendo conhecimento disso, nós apresentamos essa emenda em 2009 e em 2010 votamos essa emenda. Conseguimos aprovar no Senado, tirando mais ou menos 50% entre a participação especial e os royalties propriamente dito, mais ou menos 50% se somarmos os dois. E uma parte para dividir para os municípios e estados. Lá no Senado, aprovamos na Câmara por 360 votos a 60, parece uma coisa estrondosa, porque é o pensamento da nação. Lá no Senado, o senador Pedro Simon fez uma emenda transferindo dos royalties que ficaram para a União a responsabilidade de indenizar os estados que, porventura, viessem a ter prejuízo com a nossa emenda. Mas o governador do Rio fez aquele fuzuê todo, movimentando o Rio, que o Rio ia quebrar, e não disse a verdade ao povo de que a União teria que ressarcir aos estados o que fosse gasto. E eles exigiram, na época da negociação conosco, o Rio, que não poderia ficar ao bel prazer da União devolver. Então, nós colocamos na emenda do Pedro Simon que o pagamento seria feito na boca do poço. O petróleo, ao passo que fosse saindo, iria indenizando o Rio de Janeiro, pela parte que sobrou, que era 50% ou 60% ainda da União. Mas aí, ele, pressionado pela presidente da República, o que ele fez? Ele preferiu brigar com o Congresso, brigar com os outros estados. Em decorrência disso, o presidente da República vetou a nossa emenda. Aí o Senado criou uma outra emenda, o deputado Vital do Rego, que
após uma negociação muito grande, que é menor a participação para os outros estados, eles fizeram uma emenda até inteligente, embora diminua para os estados e municípios, que estabeleceu que o Rio continua recebendo o que recebia em 2010, que foi a data da emenda vetada, quando o presidente da República vetou em 2010. Então, o Rio não perderia nada, ele receberia o que recebeu em 2010. E a partir daí, até 2020, o aumento da produção, que é em 2017, mais ou menos, o Brasil deve chegar a uma grande potência, a previsão de exploração de petróleo. Então, a tendência é que vai aumentando essa produção e vai aumentando o ganho dos royalties também. O país pode até exportar. Exatamente. Então, o que é que aconteceu? Eles fizeram essa emenda atual, eles fizeram uma tabela. O Rio não perde nada em 2010. Se ele recebeu 2 milhões, 3 bilhões em 2010, ele vai continuar recebendo a mesma coisa. Daí para frente, vai ter uma tabela. Essa tabela, até 2020, então, ao passo que der 10%, por exemplo, de aumento de produção, o Rio perde 10% daquele aumento e compensa os outros estados. Então, vai chegar um ponto que nem o Rio aumenta a sua arrecadação e nem os estados perdem e municípios muita arrecadação. É uma emenda inteligente e justa para o Rio de Janeiro. Deputado Antônio Garotinho, como é que o senhor vê esse problema? O senhor que representa o estado que tem a maior produção de petróleo do país, que é o Rio de Janeiro. Olha, Tarcísio, em primeiro lugar, prazer estar mais uma vez aqui no seu programa, cumprimentar todos os telespectadores, cumprimentar o deputado Humberto Souto. Dizer que ele falou aqui algumas meias-verdades. A Constituição não estabelece que aquilo que está no fundo do mar pertence à União. A Constituição estabelece que tudo que está no subsolo, seja em terra ou em mar, pertence à União. Isso é o que diz claramente a nossa Constituição. Esteja em terra, esteja em mar, a riqueza do subsolo pertence à União. A riqueza. Mas a tributação proveniente dela, conforme determina a Constituição Federal, ela pertence aos estados produtores em terra ou aqueles que o IBGE define que são confrontantes com a região produtora. Então, o deputado Humberto Souto diz que aquilo que está no mar pertence ao Brasil. Tudo que está no subsolo do Brasil, seja petróleo, minério de ferro, qualquer tipo de riqueza, tudo pertence ao Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele, na boa intenção de procurar fazer uma proposta que beneficiasse os estados não produtores e não prejudicasse o Rio de Janeiro, uma coisa é a intenção, outra é aquilo que de fato aconteceu. Ele citou aqui que o projeto que veio do Senado, cujo relator foi o senador Vital do Rego, estabelecia o corte, ou seja, o momento em que a arrecadação do Rio não seria alterada em 2010. Isso não é verdade. Isso foi introduzido na Câmara quando foi criado pelo ex-presidente Marco Maia uma comissão entre estados produtores e não produtores a partir do substitutivo que foi derrotado na votação do plenário do deputado Carlos Zaratini. A proposta que veio do Senado, ela não estabelecia isso. Ela não tinha uma data para manutenção. Tinha apenas uma tabela, como ele se referiu, e que as perdas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo eram enormes. Para você ter ideia, municípios estavam praticamente inviabilizados. Municípios como Quissamã, que tem 75% da sua arrecadação de royalties de petróleo. É fazer o quê? É inviável. Então, para deixar bem claro,
o que nós sempre defendemos? Digo, nós, eu e o grupo que estava ali naquela comissão que produziu o entendimento entre os estados produtores e não produtores, esse entendimento que acabou perdendo no plenário por 5 votos, que era o substitutivo do Zaratini. O que está até agora vigorando, ou seja, o pós-sal, fica como está. E o pré-sal, que é o petróleo novo, esse deve ser distribuído, porque você não pode tirar a receita que já está comprometida nesses municípios para pagar salário, para pagar a previdência. O novo, vamos dividir com todos, embora haja uma grande injustiça contra o Rio de Janeiro. E qual é essa injustiça, só para finalizar essa primeira parte? Os municípios... Depois o senhor volta. Só para concluir, os municípios e estados não produtores já têm uma receita extraordinária do petróleo. E qual é? O ICMS do petróleo, que diferentemente de todos os outros produtos, é taxado no destino e não na origem. Se for para taxar tudo na origem, ele teria que ser tributado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ganharia o equivalente a 9 bilhões por ano. E ele transfere isso para Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, que é o maior estado consumidor. Então, já há uma compensação. Se tiver que haver outra, depois o senhor volta. Vamos fazer sem perda das atuais receitas, porque isso inviabilizaria os estados produtores. Agora, o deputado Humberto Souto, o senhor concordaria que todos os recursos gerados pela produção do petróleo e pela arrecadação dos royalties fossem destinados para a educação? Sim, eu acho que é uma coisa a ser discutida, mas eu acho que a educação deve ser sempre a prioridade máxima de qualquer país. Mas eu gostaria de responder ao governador. Primeiro, eu não sou homem de meia-verdade. Eu sou um homem de verdade. Então, o senhor não me conhece bem, eu quero dizer ao senhor que eu só falo a verdade, eu procuro falar sempre a verdade. Eu posso até me enganar. Sim. E não estou enganado nesse caso. Primeiro, é que precisa ficar claro para a nação que o Rio de Janeiro não produz 1 litro de petróleo. O Rio de Janeiro não produz 1 litro, não tem uma sonda no território do Rio de Janeiro em terra, porque ele diz que é em terra e mar. Tudo bem, eu acho que também todo mundo sabe que é em terra e mar. Mas na terra do Rio de Janeiro não tem uma sonda, não tem 1 litro de petróleo. O petróleo é produzido a 300 quilômetros da costa dos estados brasileiros costeiros, que produzem petróleo. E o que é que diz a Constituição? Você vai ter que ter uma calma. Diz a Constituição: é assegurada nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, bem como aos órgãos, não, porque, então vou ler tudo. Aos órgãos da administração direta e indireta da União, participação, é assegurada participação nos resultados da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais do respectivo território, plataforma subcontinental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou zona exclusiva, vírgula, ou compensação financeira por essa exploração. Esse é o artigo 20. E só tem o artigo 20 que fala sobre isso. Vamos ao artigo que trata da questão da tributação e da distribuição do que fala o artigo 20. Não, mas não tem isso na Constituição. Tem isso, sim, senhor. Na parte da tributação. Então mostra. Olha aí. Não, eu sei de cor, não preciso dizer não. Ah, cara, mas Eu sei de cor. Sim, mas eu tenho que ler a Constituição para o Sim, povo saber. Mas eu vou lhe Então dizer. presta atenção. Então Então vou lhe dizer, sabe por quê? Porque isso não já é isso, foi... governador, já foi isso o senhor já disse. É que o Estado do Rio não Não. recebe a distribuição do Fundo de Participação do Estado e do Estado em decorrência em relação de não ser tributado na origem. Deputado. Não ser tributado o petróleo e que esse petróleo é Deputado. tributado e é distribuído para os outros estados. Deputado, É isso que o senhor disse. Não. Eu vou Mas falar não tem outra nada a ver coisa. uma coisa com a outra. Eu estou lendo a Constituição. A A Constituição diz que há 20 anos,
os municípios do Piauí, de Minas Gerais, do Paraná e não sei o quê, não quer me recebem deixar essa falar. participação que a Constituição manda. Quando as pessoas... Agora, deixa ele dizer o que ele quer dizer. O que diz a Constituição? Ela diz que os estados e os municípios produtores, e essa foi a intenção do Constituinte, eles receberão aquilo que determina a lei. Então, fica uma parte para a União, uma parte destinada à Marinha, a outra parte destinada aos estados E municípios? produtores. Não existe isso aqui na Constituição Produtores, eu li aqui, ó. Municípios brasileiros. Vá. O Distrito Federal, Brasília, é produtor de petróleo. Para um pouquinho. E ele está meu aqui querido. como beneficiário. Vá à Constituição no artigo que trata da tributação. Porque aí é que nós temos que tratar. Bom, ainda assim, Mas nós estamos tratando, governador, da exploração, sim, nós dos estamos- direitos que nós você estamos tratando tem. da tributação. Mas não tem nenhum problema Porque de nós não tributação. estamos tratando de petróleo. Nós estamos tratando de petróleo. Não, nós estamos tratando de royalties. Ah, mas royalties são a extração do Royalties é uma petróleo. coisa, petróleo é outra. Mas não existe royalties sem o petróleo. Sim, Então, sim. Mas uma coisa é o produto, outra é a tributação sobre o produto. não, Bom, royalties não é tributação. mas ainda Royalties é que... participação. Ainda que a Constituição tivesse dúvida, que não tem, é claro, sobre isso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas da União fizeram uma consulta ao Supremo Tribunal Federal a quem competia fiscalizar a aplicação dos recursos dos royalties. Essa ação proposta teve como relatora a ministra Ellen Grace. E depois ela foi votada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Decisão. Como a receita proveniente de royalties do petróleo é receita originária do Estado, não é receita transferida da União, cabe aos tribunais de conta dos estados. Isso é uma decisão do Supremo, interpretando a Constituição a que se refere o deputado Humberto Souto. Então, isso é pacífico. Mas ainda assim, eu defendo que o novo petróleo, oriundo do pré-sal, deva ser dividido entre todos os estados brasileiros. Aliás, como nós chegamos a um entendimento da comissão na qual o deputado Carlos Zaratini foi o relator. Essa comissão tinha o deputado Marcelo Castro, o deputado Júlio César, o deputado Esperidião Amin, de estados não produtores. Não produtores. E dos estados produtores. Teoricamente produtores. Teoricamente não são produtores. A Constituição Como se não diz produz no... que aquilo que confronta com o Estado... Então, eu lhe pergunto, por que foi delimitada na Constituição uma área confrontante a um Estado que lhe pertence para fins de pesca? Não tem nada a ver com a outra. Nós estamos discutindo o que a Constituição diz. A Constituição diz do petróleo extraído na plataforma submarina, parte esse é o dele... artigo 20. Pega a parte da tributação. Mas o que me interessa é o artigo 20. Não, mas você quer se prender... Mas tributação Olha, Não, eu estou falando é a distribuição. Não estou discutindo a tributação. Eu estou discutindo a distribuição, que há 20 anos... Mas quando... O Piauí não recebe, ele... Minas Gerais não recebe, o Paraná não recebe, Não, o Rio Grande do Sul... recebe não recebe uma ninharia, recebe uma merreca. Então, agora, é preciso receber o que a lei manda, recebe. o que a Constituição estabelece. Não se pode, por exemplo, você ter Parece que o total de 350 milhões, não é? Não, mais. É mais? O total do bolo do royalty do país vai a cerca de 12 bilhões. 10 a 12 bilhões, 12 bilhões. Desses 12 bilhões, 10 bilhões está indo para o Rio de Janeiro. Dos 12 bilhões, 8 bilhões ficam para os estados e municípios produtores. Que cidade de município? É o Rio de Janeiro. Não, o Espírito Santo também. Mas o Espírito Santo Os também é um municípios pouquinho. também. Os Então, outros 4... Agora você pega um município de Feira de Santana, na Bahia, no Agreste, com 500 mil habitantes, Tarcísio, recebe 50 mil reais. Então vamos fazer você pega o um seguinte. município do Rio de Janeiro, vamos igual a fazer o ele, seguinte. recebe 1 bilhão. Então não tem cabimento, porque se tivesse sondas, se tivesse sondas na terra do Rio de Janeiro, Mas retirando Campos petróleo, eu fica acho que na ninguém podia falar região. nada.
Mas sendo no Campos, mar, por o exemplo. petróleo do mar é da União. Ô, Tarcísio, Não Na tem região sentido. eu acho produtora, engraçado, Campos. eu acho Eu tô dizendo, engraçado mas não é região- que as não pessoas é região querem produ- dividir o dos outros. Não querem dividir o seu. Isso é que aconteceu até hoje. Não. O dos querem outros dividir é o o, dos é o outros. royalties de todo mundo. Ficou Então, só para o vamos Rio de fazer Janeiro. o seguinte, Olha, governador. vamos dividir os royalties incidentes sobre o minério. Mas o minério é tirado na terra do Estado. Não. E o petróleo é Vamos- tirado no mar da União. Não, mas São casos diferentes. o mar é da União. É. O mar... Toda a riqueza do Isso- subsolo Mas eu estou dizendo no é caso da específico. União. Mas no caso específico, Toda a riqueza. doutor governador, A no mesma caso específico, o Constituição. petróleo é tirado no mar. Não é na terra. Não, mas vem cá. Então o não que, tem que que diz a discutir terra Constituição aqui. sobre riqueza? Rapaz, não, Do subsolo. tá- Pertence a quem? Pertence à União, claro. Então, temos que dividir Mas- tudo que pertence à Mas União. não, mas que não divi- só o petróleo. Mas que divida. Eu não Então, estou dizendo. bom. Eu estou discutindo. Mas aí não se toca nesse Não, assunto. mas eu estou discutindo isso agora. Estou discutindo a distribuição de um bem da União. Eu não estou discutindo um bem de Minas, nem um bem do Rio. Não, mas A Constituição diz. o minério é um bem da União. Você não está me entendendo, mas o A minério. tributação é que é de Minas. Mas você não está me entendendo, mas o te minério entendendo é perfeitamente. tirado no solo. No Qualquer solo de Minas. pessoa- Ficam os buracos tirados, só fica o buraco no minério. O minério, quando você tira o minério de ferro, você destrói o lugar e fica os buracos. Aí eu lhe faço Quando uma você pergunta. tira o petróleo, você tira o petróleo do alto mar. É, A e ele Constituição vai diz. para onde? A Constituição Ele diz. vai para onde? O que é que vai para onde? O duto que é que que vai? estourou Ué. no meio da Baía de Guanabara, provocando um dano ambiental irreparável. Você se lembra daquelas imagens terríveis? Óleo, né? Daquele se óleo espalhando. estragando. Aquilo saiu da onde? Sim, mas não foi só lá que recebeu isso, não. Não? Outros estados receberam o óleo. Aonde? E outra coisa, eles têm mania de falar que é para cobrir esses eventuais acontecimentos. E as vantagens que a Petrobras levou para o Rio de Janeiro? E os hospitais, e as estradas? Que hospitais? Tudo. Que hospital? Cuida de A Petrobras não saúde. cadê hospital, não? A Petrobras Cuida dá de uma saúde, assistência louca a esses estados. O óleo que vazou chegou nas praias do Rio. Chegou, Chegar nas praias de- destruiu a Baía de Guanabara, o ecossistema de manguezais do município de Caxias e de Magé foi destruído. 20 anos para se recompor. Quem é que banca isso? A Petrobras tomou uma multa de 150 milhões de reais. Foi multada. Sim, tá tudo bem. Eu concordo com Mas tudo eu isso que digo o senhor está assim, dizendo, eu estou o discutindo isso. impacto Eu estou discutindo é ambiental- que, sendo um bem da União, o petróleo que é retirado, pela Constituição, parte dessa extração, que se chama royalty, que se denominou royalty, tem que ser Tarcísio, distribuído a todos os nós municípios, todos os dois aqui estados. somos Eu não estou políticos. discutindo, Nós somos não estou políticos. discutindo mais nada sobre nada. Então, Estou discutindo o que está na Constituição. quando a situação não se resolve do ponto de vista legal, ela tem que se resolver do ponto de vista político. Por isso eu fui o grande defensor de uma medida como esta, que foi construída pelos estados produtores e não produtores, com o relatório do deputado Zaratini, que foi derrotado por 4 votos, que modificou a decisão que veio do Senado, do senador Vital do Rego, e que é uma proposta excelente. Os estados não produtores aceitam e os estados produtores, o governador não aceita. Mas o governador, ele é governador agora, não vai ser eternamente. Né? Mas isso é que vai chegar um entendimento. Não vai chegar, Por quê? tem que derrubar o veto. Nós vamos derrubar o veto. Qual é chegar de entendimento? O Não há entendimento, já o veto. O projeto já foi votado um projeto que foi o meu. A O derrubada presidente Lula vetou contra os A estados e derrubada municípios. do veto inviabiliza qualquer tipo de acordo. Não inviabiliza, não. O Não relatório inviabiliza, do não. deputado Zaratini, ele estabelece a receita do Rio de Janeiro a partir de uma data, naquela época era 2010, eu suponho que agora, porque ele não foi aprovado, seja 2011, e a partir daí para frente, o novo é dividido de forma igual para todos. Doutor Isso governador. é responsável. Doutor governador. Qualquer outra medida é irresponsável, porque quebra 2 estados. E numa federação, um estado não pode viver quebrando o outro. Ó, nosso tempo está praticamente encerrado. Deputado Beto Eu Souto acho- quer eu dizer acho alguma assim, coisa? Claro. Eu acho o seguinte, não se está discutindo aqui
tirar nada do Rio de Janeiro. Está discutindo aqui é corrigir uma injustiça de 20 anos. Que os estados que têm direito pela Constituição, e é um bem da União, não estão recebendo há 20 anos e sendo beneficiados do Rio de Janeiro há 20 anos. É isso que precisa ser corrigido. Não vamos discutir aqui se é isso, se é aquilo, se é aquilo outro. Muda a Constituição, mas paga-se os direitos a quem tem os direitos, que são os estados, porque o Rio de Janeiro não produz um litro de petróleo e o Espírito Santo não produz um litro de petróleo. O petróleo é tirado no alto mar. E a Constituição diz, o petróleo que é retirado no alto mar pertence à União. E como é bem da União, parte dele deve ser distribuído para os estados e municípios. Isso não está sendo feito há 20 anos, a injustiça está sendo feita há 20 anos. Nós estamos querendo corrigir. O senhor tem um minuto. É uma injustiça. Nós estamos querendo corrigir uma injustiça. Eu quero dizer que não se corrige uma pseudo-injustiça cometendo outra. Quando a gente quer corrigir uma injustiça, estabelece a justiça e não uma injustiça. Quebrar dois estados é cometer uma injustiça. Então, eu quero dizer o seguinte, o melhor em qualquer situação é o equilíbrio, o bom senso. Essa matéria eu sou especialista. Eu ajudei a colaborar. Justiça vem de... Eu lhe ouvi. Justo vem de justiça. Eu lhe ouvi. E Agora, justiça é a lei. A lei é que diz o que eu estou dizendo. Espero que o senhor me ouça, para que eu possa explicar. Não, mas eu ajudei a construir o acordo entre os estados produtores e não produtores e o veto só interessa aos radicais. Quer dizer não querem 360 parlamentares são radicais contra 60 que não são. Não. O relatório do deputado Zaratim perdeu por 4 votos. Não, perdeu por 4 votos. Esse é o do entendimento. O relatório, mas o outro, o relatório do Vital do Rego foi aprovado por 360 votos contra 60. O outro estava derrotado. Sim, mas precisava derrotar o outro para votar o outro, senão não podia votar. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Existe isso, nós estamos Eu quero corrigindo a agradecer injustiça. aqui a presença dos deputados Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais, e Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.